Bem-vindo. O Lênin hoje vê, né? Caráter. Os dois de uniforme. Uniforme, bonezinho. Lênin, tudo bem? Tudo bem? Oi, Dri. Oi, Renato. Sim, aqui eu vim da academia e não ainda estou paramentado à academia, por isso que eu estou imitando o Renato. Tá vendo? Eu estou fazendo moda. Eu vou começar a vender a 2.500 cada bonezinho desse. Você pode dar um curso de boné styling, algo assim. Boné styling, Eu vou ver. Ô, Lênin, eu queria começar. O Xandão tá bravo, né? Eu vou até fazer um Fala Vai sobre isso. Acho que alguém tomou aquelas medidas que a gente desejava por aqui, né? O Xandão, o Alexandre está apenas fazendo cumprir, né, algo óbvio que já deveria ter sido feito, né? Você brinca também com isso e eu. Cadê o Ministério Público? Como o Ministério Público não entra em campo, chama o Xandão. Então, aliás, isso é ruim para o Ministério Público, porque o Ministério Público perde todos os dias aí ele vai perdendo espaço, sabe, para a Polícia Federal, às vezes, no caso lá do Alagoas, o Ministério Público pagou um mico para a Polícia Federal quando afastaram o governador. Agora aqui, nesse caso das estradas, era o primeiro dia, eles já tinham que estar limpando, porque o Ministério Público, se as pessoas não sabem, está na Constituição, ele tem a obrigação de ser o guardião do regime democrático. As pessoas que estão nos assistindo, e fala aqui alguém que passou 28 anos dentro do Ministério Público e que sempre escreveu sobre isso, e o Ministério Público batalhou em 1988, Rovai, o Fleury, que morreu agora, o Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim e um monte de gente lutaram muito para colocar ali na Constituição, pensando no futuro. O Ibsen me contava muito que o Ibsen Pinheiro, quando foi cassado, deu aquele negócio todo, ele veio trabalhar comigo. Eu era assessor especial do Procurador-Geral, pouca gente sabe disso, estou contando um furo aqui de reportagem, e aí o Procurador-Geral me chamou e disse, olha, o doutor, ele me chamava assim, o Procurador-Geral, doutor Streck, tem um novo funcionário aí para você. Eu disse, não, mas como? Que bom, você nunca me dá ninguém para trabalhar comigo, me esfalfelo sozinho. Aí disse, não, vou lhe dar um ex-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, um dos grandes líderes do Brasil. Eu digo, tá brincando? Ele sim, aí apareceu o Ibsen Pinheiro, inteligentíssimo, como sempre, atilado. Há anos não mexia com o processo e eu cuidava da parte constitucional do Ministério Público, Rovai. Então, fica aquela pilha de processos, de ações diretas, defesa, ataque, enfim. E aí o Ibsen há anos não pegava o processo, né? Mas ele tinha passado no concurso para procurador, para promotor de justiça em 1982. E pegou aquilo e começou a debulhar. Em 3 dias, já sabia, já tinha recordado tudo, enfim. E ficou trabalhando comigo. Não é que ele fosse meu assessor, mas ele ficou como um coautor meu das ações diretas e tal. Então, eles batalharam muito para que colocasse que o Ministério Público era o guardião da ordem jurídica e do regime democrático. Para quê? Quando houvesse essas ronhas assim, de, por exemplo, um poder ficar recalcitrante, ou forças armadas, ou polícias militares, o Ministério Público poderia pegar a Constituição e dizer assim, só um pouquinho, para além do judiciário, para além de tudo que está aí, eu sou o guardião do regime democrático. Como isso aí está colocando em xeque a democracia, eu entro em campo. Era para isso que foi feito. Mas não o foi,
E aí você me pergunta, e o Xandão? Pois Xandão entrou em campo, não é a primeira vez, porque você lembra, e eu falei 200.000 vezes sobre isso, o grande inquérito, aquele que o Xandão é criticado e o Supremo é criticado, aconteceu porque o Ministério Público falhou. E agora, de novo, o Xandão entra em campo, Alexandre de Moraes entra em campo, né, para fazer essa limpa aí, para ver se nós começamos a ter paz de novo nesse país, né? Poxa, quem bota banheiro químico, quem dá comida, quem sustenta essa gente na frente dos quartéis? Quer dizer, quem paga a conta, follow the money. Estamos na Bíblia? Maná? Porque na Bíblia você sabe que as pessoas dizem assim, ó Senhor, como sobreviveremos? Ah, eu darei o maná. Aí cai o maná. De manhã eles comiam maná, bebiam maná. Deve ter um novo tipo de maná que está caindo na frente dos quartéis. E o grande problema é que talvez só cai para lá de fora do quartel, né? Impressionante. Olha só, você falou do Ibsen Pinheiro, né? Que foi uma personalidade. Morreu agora há pouco, faz acho que uns 2 anos. Meu querido amigo. Nunca foi depois de ter sido injustiçado naquela CPI do orçamento, você pode até falar disso, né? Nunca mais. Ele acho que voltou à vida pública, se não me engano, se elegeu deputado de novo, né? E vereador também. Vereador, mas nunca mais conseguiu apagar aquela. Ele e o Alceni Guerra, outro que também teve sua vida interrompida por ações de jornalísticas cujos autores nunca se desculparam. Né? Agora eu estou até falando isso porque esses dias saiu uma matéria lá do Fantástico, do caso Escola Base, né? Que o Valmir Salaro está fazendo um documentário onde ele se desculpa. Eu acho legal, acho bonito, quer dizer, mas putz, é uma coisa... A história é terrível. E na época, né, para se fazer justiça a isso, quem deveria contar a história, o personagem central, deveria ser, por exemplo, o japonês da casa de escola básica que foi massacrado, cujo filho está ali, né? E, por exemplo, o Jordão, que era diretor de redação do jornal Diário Popular, depois virou Diário de São Paulo, e que não publicou porque um repórter, à época, falou assim, não, esse delegado é um delegado que gosta de aparecer, não tem elementos nessa história. Né? E no jornalismo, muitas vezes, quando você toma essa atitude, você, às vezes, é até demitido porque você não entrou na onda, você não fez coro, você perdeu o furo, né, cara? E eu fiz você... Já que você foi amigo do Ibsen Pinheiro, você pode contar melhor essa história do que eu, então eu te... E olha só a dramaticidade. O primeiro dia que o Ibsen foi trabalhar, porque ele teve que voltar, porque ele perdeu o mandato e tudo, teve que voltar para trabalhar, né? Ele era membro do Ministério Público. E aí, quando chega perto do almoço, aí onde vamos almoçar, né? Porque a gente não almoçava em casa, almoçava perto da procuradoria. Aí eu liguei para os amigos antigos dele, alguns lá, e digo, vamos almoçar com o Ibsen. E aí fomos. Aí todos vieram até o meu gabinete, e aí saímos, o Ibsen, eu e mais o José Francisco Olhós da Silveira, Regis Ferretti e Braulio Marques. E fomos caminhando com ele pela Rua da Praia, que é a principal rua, que é cheia de gente, e fomos caminhando com ele, e eu olhando a reação das pessoas, o que tinha se criado, as pessoas, assim, aquela passagem dramática, assim, numa via crucis, que as pessoas passavam e falavam de lado, zombavam, mas ele atravessou aquela gente toda
Entramos no restaurante, todas as pessoas ficaram olhando, eu digo, não, vamos firme. Sentamos, aí depois algumas pessoas vieram cumprimentá-lo, mas se criou um clima contra o Ibsen como se ele fosse um pária da sociedade. E aí depois se viu que aquela época, como se fazia o negócio do banco, eu dava um cheque para o Rovai, que por sua vez dava o cheque para Dri, e etc. E aí aparecia na conta como se tivesse triplicado o valor. Era uma bobagem isso. Uma conta errada, né? Foi uma conta feita de forma errada. Exatamente. E parece que aí eles descobriram que tinham feito a conta errada e não reconheceram. E não reconheceram. Tanto é que depois houve uma indenização, a Veja foi condenada, etc. Mas o estrago estava feito, né? Ele levou muitos anos para se recuperar. Ele, depois de muitos anos, depois ele se aposentou, leva um tempo ainda, se aposenta. Ele trabalhou alguns anos no MP. E ele foi promovido junto comigo para o segundo grau, né? Tanto é que aí aconteceu uma coisa interessante. Ele foi promovido por antiguidade, eu também, e ele foi promovido para uma Câmara Criminal. Mas como que ele, que acabara de ser cassado, poderia ir para uma Câmara Criminal? Todos diriam, ó, que horror. Aí o que nós fizemos? Eu tinha sido promovido por uma Câmara Civil, e eu não era do Civil. Aí, então, trocamos, falamos com o Procurador-Geral e o Conselho, e eles permitiram que a gente permutasse. Ele foi para o Civil, mais um aprendizado para ele, e eu fui para o crime, para as câmaras criminais, no antigo Tribunal de Alçada, isso no ano de 1995, 6, mais ou menos. Então, conheço todas essas histórias aí que aconteceram e que fazem parte dessa questão aí de como se destroem reputações e como que cola nas pessoas o modo ruim que se faz, por vezes, o jornalismo, né? E nunca mais a pessoa consegue se livrar disso, né? É muito difícil. Muito bem. O Lula está aí, né, para dar o exemplo. Ele sempre fala, né? O Lula é o maior exemplo. Quantas horas de Jornal Nacional tiveram para me atacar, para falar que era corrupto, para falar que era ladrão, e hoje parte, né, dessas pessoas que estão aí não aceitando a derrota nas urnas tem no imaginário que o Lula é ladrão. E a gente viu aí os processos todos, nas condenações todas anuladas. E tem que aguentar, Adri, todos os dias. Você liga o rádio, assiste as TVs mequetrefes por aí. O sujeito, sabe aquele negócio que o cara tem TV a cabo e aí o cara pega 2, 3 patrocinadores, normalmente um banco estatal, que ele presta vassalagem, e aí ele abre um programa de debates às 6, 7 da noite e convida os amigos dele, que não teriam espaço em lugar nenhum do mundo, porque normalmente são losers e analfabetos, e bota eles para debater. E aí tem que aguentar os caras falando o ladrão foi para a COP, o ex-presidiário foi para a COP. É isso que eu queria dizer antes, que o Ibsen, né? O ex-caçado, o ex-não sei o quê. Agora, o Lula se elegeu presidente, perdeu o mané, mas não... Isso vai ficar aí, né? Não, é ridículo, né? E tudo que impacto internacional que teve o discurso dele, eles ignoram completamente, né? É uma coisa assim, bizarra. Ô, Rovai, a Tatiana Parada está dizendo que é fabricante de boné, vamos combinar. Olha aí, tem já a fabricante para os bonés, já tem 2 garotos propaganda aqui. E cá para nós, né, Adri? 2 bonitões aqui, né? 2 bonitões, inteligentes, informados. Exatamente. Charmosos, inteligentes,
né? Só precisa combinar a cor da camisa para ficar... se eu tivesse de preto, Exatamente. de cinza ia ficar melhor ainda. Politicamente bem situados, esperando um dia enriquecer vendendo bonés, claro. É isso, eu quero ter uma fábrica de boné. Essa é a ideia, claro, né? Você viu que a Bela Gil falou hoje, como é? Que ela gosta, eu esqueci, Bela Gil. Eu nunca tinha ouvido isso, sápio sexual. É sápio de saber, né? Sápio sexual. Sápio sexual. Você é sápio sexual, Lênin Streck? Total, né? Porque, primeiro, eu sou um cara que eu me considero um sujeito que eu tenho informação, eu tenho conhecimento, tenho saber e já adquiri sabedoria. Portanto, eu estou dentro daquilo da sapiedade. Então, eu já posso ser um sápio. Com relação à segunda questão, que é um indivíduo sápio sexual, aí efetivamente não é tão simples assim, digamos, mas digamos que já fui bom nisso. Né? Já foi bom isso. Mas é interessante, a sapiosexualidade é a atração sexual pela inteligência. Isso, se define, leva mais em conta a sabedoria, a conversa, a afinidade intelectual do que os atributos físicos como beleza e o corpo. Claro, por exemplo, modéstia às favas, né? O Rovai e eu, nós exalamos sapiedade. Sapiência. Olha só, eu queria trazer uma pergunta aqui agora sobre esse pedido de impeachment do ministro da Defesa por conta do general Paulo Sérgio Nogueira. Foi ontem protocolado por um grupo de advogados por conta daquela nota onde eles dizem, né, que não excluía a existência de fraude nas urnas eletrônicas. E agora saiu que quem foi sorteado para ser o relator desse processo de impeachment do ministro da Defesa é o André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro. O que você acha sobre esse pedido? Seria um caso de impeachment se fosse um país sério do ministro da Defesa contestar a própria urna eletrônica do país? Minha caríssima Dri, seria. Se as instituições funcionassem, primeiro, se fosse um país democrático, o ministro da Defesa não falaria isso, que ele seria demitido, ele seria execrado. Então, se fosse uma democracia consolidada, por exemplo, não teria essa questão. Então, essa situação não se formaria. Porém, tudo funcionasse, claro, tem dois... Não é só esse o problema do general. Primeiro, só para adiantar, isso não vai dar em nada, não tem nenhum sentido, isso vai ser arquivado, mas arquivado assim, no fundo de uma gaveta, não tem chance nenhuma, é 0,000 a última potência. Porque, imagina, no Brasil, ainda o Supremo Tribunal, tão criticado, ainda arrumaria essa ronha para ele, para ficar abolindo com o final de mandato de um ministro como esse que faz esse tipo de pataquada. Primeiro, o ministro da Defesa jamais poderia fazer isso, mas, enfim... mas tem dois motivos aí, né? Se fosse na Dinamarca, né? E lá não houvesse algo de podre no reino da Dinamarca, claro, né? Fosse na Dinamarca, por exemplo, a interpretação que os chefes militares deram à lei do Estado Democrático de Direito já é um motivo seríssimo, né? Para serem interpelados, e também essa
desconfiança ou dizer que poderia ter havido fraude, porque isso tumultua todo o processo e vitamina essa gente que está na rua, claro que seria um bom motivo para impeachment. Seria um bom motivo para impeachment em circunstâncias de temperatura normal e pressão. Não é porque, final de mandato, 2, mesmo no meio, não teria nunca como fazer. Terceiro, essa questão militar no Brasil não está bem situada. Esse é um grande problema, porque nós não resolvemos o passado e, portanto, temos o presente problemático e ainda teremos um futuro que não sabemos como vai ser. Por quê? Porque você jamais tiraria um chefe militar ou um ministro da Defesa desse, porque eles têm o poder. Na democracia, Dri e Renato, quem tem armas não decide. E quem decide não tem armas. No Brasil, quem tem armas também quer decidir. E quem decide, nem perto de arma, passa e não tem poder praticamente nenhum. Essa é a questão. Aliás, falando nisso, o Flávio Dino, né, deu uma declaração, acho que hoje, se não me engano, hoje. Falando disso, falando que tem que recolher as armas, né, mais letais, mais calibre, mais urgentemente. Me parece que essa deveria ser uma das prioridades, né, Lênio? Para ontem. Assumir, claro, fazendo a limpa, né? Claro, isso depende de decretos, né? Essas são aquelas questões que dependem do caráter de infraconstitucionalidades, assim que a gente chama. Assim como tirar o segredo depende de uma questão muito simples, né? Recolher armas desse quilate também depende de questão muito simples. Aquelas questões de meio ambiente, etc., passar a boiada por causa de decretos, etc., depende de questões muito simples. Eu diria assim que hoje existe, para serem feitos, no mínimo 300 decretos e regulamentos para limpar o terreno de um conjunto de coisas que foram entulhadas durante esses 4 anos e que não depende da legislação. Algumas, claro, vão depender de lei, outras dependem até de emenda constitucional. Veja aí o teto, veja aí a questão para pagar os R$600, esses aí. Agora, outros dependem simplesmente de uma portariazinha. Tem coisas que dependem de uma portaria, tem outros de uma regulamentação, tem outros de um decreto para resolver coisas que nos atrapalham o cotidiano e que o presidente da República, em 15 minutos, assina tudo isso e manda cumprir e começa a resolver muitas dessas coisas aí. Claro que não é fácil ficar recolhendo armas, mas vai ser antipático, mas vai precisar fazer, porque a gente sabe do estrago, né? Tem razão o Flávio Dino, isso é urgente, é de urgência que se faça. Regulamentar esses como é que chama? CCC, não, CP, como é que chama esses? Esse centro de tiro, né? Você sabe que eu estou falando isso, Eu sei, é que eu não estou do ramo. Tem que dar um outro viés para isso. Os instrutores não podem ter o porte como fazem hoje, andando por aí. Tem uma série de coisas. Eu diria assim que tem um mundo pela frente de tanta coisa que tem para fazer. São os CACs, né? E as pessoas se definem. Eu sou CAC. Eu sou CAC, cara. Você é humano. Não, e é engraçado que a única caça permitida no Brasil é javali, né? Então, todo mundo é CAC para caçar javali, né? É uma coisa, assim, surreal, né? Tem muita gente desse governo que é javali, né? É javali algo. Agora não vale mais nada, né? Agora passaria a valer alguns quase lugares tem javali, né? Em Gonçalves mesmo tem surtos de javali e tal. Mas, cara, são 10 pessoas que caçam.
né? Ali mesmo, numa cidade que tem 4 mil habitantes, é pequena, tal, 10, 15 caçadores, 100, vamos chutar 100, se fosse muito. Mas tem CAC em tudo quanto é canto. E aí o cara não pode usar. Você sabe que um CAC ele tem que transportar a arma dele, que eles não têm porte de arma tradicional, né? É o porte de arma para usar no clube de tiro, dentro do porta-luva. Ele não pode estar com ela, né? E na hora que ele sai do carro, ele vai lá, pega ela e aí ele vai te dar tiro, volta. Esses caras andam com ela na cintura. Nas festas de aniversário, hoje no Brasil, meu querido amigo, ser CAC é como ser policial, ou juiz, ou promotor. Qualquer discussão, ele diz, eu sou CAC. Aí o cara diz, olha, se eu como fosse assim? O presidente Lula, Lênio, 2 coisas que eu faria na hora que assumisse. Tem esses revogaços todos, né? Tem que revogar todos esses decretos, mas 2 coisas que eu me preocuparia em fazer era mandar a Polícia Federal, os cambal, fechar esses clubes de tiro rápido e demitiria esses generais todos, mandar tudo para a reserva, que tentaram contra a democracia, e tenente, os cambal, mandar para o inferno. E processá-los ainda. E processá-los, claro. E processá-los, colocá-los nas barras dos tribunais, para, inclusive, como exemplo, tirar a aposentadoria desses canalhas. Porque esses caras não podem continuar recebendo dinheiro nosso depois do que fizeram contra a democracia. Porque é no bolso que eles vão sentir como esses empresários sobre os quais eu vou falar daqui a pouco, dando nome por nome no Fala Rovai. E ontem saiu também que 79 mil militares receberam auxílio emergencial de forma irregular. 79 mil, 79 mil. Assim. Aí não sabe se inclui bombeiro, policial, militar, etc. Mas assim, se for só militar... De novo aí, Dri, em tua homenagem, né? Se fosse um país sério, né? Um militar, um policial que recebe auxílio emergencial, ele tem que ser demitido sumariamente, afastado sumariamente e depois fazer os trâmites processuais, mas ele não pode ficar. E outra coisa, que agora que isso ainda não foi dito aqui, hein? Não foi dito ainda por aí. Mas, essa nota dos militares, essa que eu comentei no meu artigo do O Globo, do dia 15, e no Conjur de ontem, essa nota foi assinada por 3 oficiais militares da ativa. É verdade. Eles estão ali sendo coniventes com golpistas e incentivando-os. E, portanto, eles estão incidindo na nova lei de defesa do Estado Democrático, que eles mesmos invocam naquela nota. Se dá conta que eles podem e devem ser denunciados pela mesma lei que eles invocam ali. Esse que é o paradoxo. Ninguém disse isso ainda, estou aqui lembrando dessa questão, porque quando eles dizem que aqueles atos que são atos democráticos, e quando nós sabemos que não são, e todo mundo sabe que não são, eles estão ali sendo coniventes de algum modo com os manifestantes golpistas. Logo, a lei diz tentar, etc., e etc. Tem uma série de dispositivos lá da Lei de Defesa do Estado Democrático. Talvez eles não tenham se dado conta disso, né? Eu estava lembrando. Pode falar. O assessor jurídico deles devia ter avisado isso para eles, né? O problema é que eles acham que não existe lei para eles, né? Eles estão acima da lei. Dri, estamos chegando ao final da participação do Lênio. Não sei se tem alguma pergunta para ele.
comentário da Cristina Bortolom. O Lênio, além de inteligente, é charmoso. Ela só elogiou você. Significa hoje o nosso que programa tá... Aqui tem... E a Maria... Eu me esforço. Eu vou vir com o boné melhor da próxima vez. A Marilice Garotti diz: Lula está criando grupos para contemplar áreas que o governo atual ignorou e destruiu. Por isso, a necessidade de mais pessoas. Ótimo. Muito bem. Agradeço aí a Marília. É inteligentíssima, porque ela saca onde está a inteligência e o charme. Né? Isso é o Lênio estranho. Segunda é seu aniversário, Lênio? Não. Segundo aniversário. Na verdade, eu não faço um aniversário, eu faço 364 desaniversários. Entende? Isso está lá no... O meu é sábado. Isso que eu... O meu é sábado. Muito. Olha só. Estou de bandeira esses bolsonaristas. Parabéns para você, Renato. E eu lá no Lewis Carroll, que escreveu Alice através do espelho, né? O Humpty Dumpty, que é o ovo, né? Diz para Alice: por que você só faz uma vez aniversário por ano? Você ganha um presente só. Você deveria fazer 364 desaniversários. Você ganharia 364 presentes. A Alice saca da Constituição e diz: não pode ser assim, porque está escrito que é um aniversário só. Aí o Humpty Dumpty diz para ela: negativo. Isto é assim, se eu quiser que seja assim, será. Eu dou às palavras o sentido que eu quero. Que é um famoso, a grande crítica que o Lewis Carroll faz aos sofistas. Né? Eu, de todo modo, quero dizer que faço 364 desaniversários. Portanto, estou aceitando 364 presentes. E o Marcos Caseiro, nosso amigo querido, diz: querido Lênio, você é ópera para os nossos ouvidos. Abraços, Dri, Lênio, Rovai e comunidade. Beijos para o Caseiro. Espero que ele venha amanhã, né? Porque ele anda faltando muito. E aí eu já vou ter que mandar interromper o pagamento ele dos royalties. Ele está muito caseiro, tem que sair mais. Está muito caseiro, está muito caseiro. É verdade. É isso. Lênio, muito obrigado, querido. Bom almoço para você. E tem Fala Rovai ainda aqui. Um beijo, Lênio. Até a próxima. Você viu que eu tenho muita sapiência, mas de vez em quando eu faço alguns trocadilhos infames também. Né? Como essa do caseiro foi bem infame. Muito bom. Essa daí é cartão amarelo. Valeu. A próxima, Beijo, Tom. Até a próxima.